Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro, onde eu desvendo todos os segredos da pressurizada para você ter mais resultado, vender mais e ser reconhecida pelas suas pacientes como referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 trabalhando a metade do tempo. E o tema de hoje é: afinal, será que a pressurizada atinge a camada muscular? No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa entender sobre esse mito, se a pressurizada atinge ou não a camada muscular. Isso não quer dizer que se trata de uma resposta simples, ou seja, uma resposta binária, sim ou não. É muito mais do que isso e você vai entender tudo aqui, ok? Neste episódio. Entender quais são as regiões que você vai poder tratar na camada muscular com a pressurizada, vai aumentar as possibilidades que você vai ter de oferecer tratamentos diferenciados para suas pacientes. E vai resultar em quê? Num incremento muito significativo no seu faturamento. Ao mesmo tempo que, se você não souber, né, esse tipo de técnica, não entender quais são as possibilidades da pressurizada, vai fazer você se limitar a outros procedimentos e, sem dúvida nenhuma, você vai acabar perdendo pacientes e vai ter também queda de vendas e no seu faturamento. Um dos exemplos que nós temos dentro da comunidade da plataforma pressurizada é das profissionais Zimara e da Tati. Elas se especializaram na aplicação de toxina botulínica com a pressurizada. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns resultados aqui para vocês verem. Olha só, esse resultado aqui é da profissional Zimara. Aqui, aplicação de toxina botulínica. A gente pode notar aqui, olha, a região frontal da paciente aqui inundada de rugas dinâmicas, né? E nós já sabemos que toxina botulínica nós temos que fazer em qual camada a aplicação? Na camada muscular, né? Aqui, olha, nessa outra foto aqui, a região de glabela, né? Aqui é onde ela fez a aplicação nos músculos prócero e nos músculos corrugadores. Aqui, olha, agora temos o outro caso clínico aqui, olha, da profissional Tati Leme. A mesma coisa, olha só. A aplicação na região occipito frontal e o resultado. Tudo feito com a pressurizada. Isso que nos mostra que, sim, nós conseguimos tratar com a pressurizada a região muscular. Apesar disso, gente, é comum quem não tem um direcionamento adequado do profissional, realmente especializado aí na técnica de pressurizada, receber a informação de que é impossível, de que não se atinge a camada muscular com a pressurizada. No entanto, estudos recentes, né, comprovam essa eficácia, ou seja, a entrega dos ativos das substâncias exatamente nessa camada. E é isso que eu vou detalhar aqui para vocês, ok? Uma possível origem deste mito que a pressurizada não faz entregas em camada muscular pode ser pelo fato dos dispositivos, né, serem conhecidos como canetas de intradermoterapia e induz então ao entendimento de que a terapia ela é limitada à camada dérmica, mas isso já mudou. Atualmente, gente, com a evolução tanto das canetas quanto dos estudos, afinal de contas, a gente já está aí com dispositivo no mercado de terceira geração e exatamente com eles já é possível atingir a camada muscular. Mas aí é que vem o grande segredo. Somente em determinadas regiões. E nós vamos ver sobre isso daí.
Este fato, inclusive, gente, já está documentado em estudos realizados em cadáveres frescos nos Estados Unidos no ano de 2020 e em 2021 aqui no Brasil, em São Paulo. Aí vocês podem ver, né, a minha imagem. Eu fui a primeira biomédica esteta brasileira a realizar esses estudos comprovatórios. E tudo isso está documentado, né? Então, todos esses estudos que foram realizados comprovaram, né? E os testes realizados em 2021 ratificaram os testes americanos. Uma vez, então, gente, compreendido, né, que sim, a pressurizada, ela atinge a camada muscular, é preciso conhecer quais são as áreas que nós podemos fazer esse tipo de aplicação e quais possuem contraindicação para esse tipo de terapia. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Então já pega aí, olha, a sua caneta, a sua agenda, o seu caderno de anotação, porque nós vamos iniciar. Primeira coisa, você precisa identificar as áreas, né? Quais são as áreas que eu posso atuar a nível muscular com a pressurizada? Primeira coisa, você precisa ter uma caneta adequada, né? E tendo essa caneta adequada, você vai então atuar nas áreas onde você tem pouca ou ausência de tecido adiposo. E aí eu estou falando especificamente de quais áreas, né? Nós fizemos testes em várias áreas e a área que mais teve eficiência foi a área frontal. Por quê? A área frontal eu tenho pouco tecido adiposo, não é verdade, gente? Pouco tecido adiposo ou quase a ausência dele. Então, a pressurizada, ela é extremamente efetiva nesta região, ok? Outras áreas também foram testadas, como, por exemplo, glúteos. Tivemos aí uma aplicabilidade intramuscular? Não, mas nós chegamos próximo à fáscia muscular. Então, primeira coisa é o quê? Identificar a área a ser tratada. E quando eu falo de atingir a camada muscular, eu preciso ter uma seguinte característica: eu vou atuar em regiões onde eu tenho ausência ou pouco tecido adiposo. Isso quer dizer que, se eu tenho uma camada muito grande de gordura naquela região, eu não vou conseguir atingir a camada muscular, ok? E dentre os testes que foram feitos, né, nós comprovamos que sim, quando nós tratamos a região do terço superior da face, região frontal, região de orbicular de olhos, né, onde exatamente nós trabalhamos, por exemplo, com a toxina botulínica, nós conseguimos atingir de forma muito eficiente a camada muscular, ok? Então, esse daí é a primeira coisa que você precisa aprender. Quais são as regiões que você pode atuar? Quais são as regiões que verdadeiramente será entregue aí a substância na camada muscular? Existem outras áreas do corpo que eu também posso trabalhar, né, com uma entrega muscular? Sim, existem. Vai depender muito de cada paciente, tá? Eu também fiz o teste corporal em Fresh Frozen e consegui, sim, na região glútea, né, de uma peça onde tinha pouca camada adiposa, consegui atingir a fáscia muscular do glúteo. Mas entenda, se eu tenho um glúteo onde tem um glúteo mais volumoso, um glúteo onde tem uma camada mais espessa, você não vai conseguir atingir. Agora, se é um glúteo menorzinho, com uma camada bem fina adiposa, uma pessoa bem mais magra, sim, é possível atingir a fáscia muscular. E aí, dependendo da substância que você utilizar, né, qual for a tecnologia dela, ela pode ser absorvida pelo músculo, ok? Número 2, que você precisa entender para que você tenha o conhecimento adequado para trabalhar aí na camada muscular, tá? É técnica de aplicação. E quando eu falo de técnica de aplicação, eu estou falando tudo que engloba, inclusive
né? Na verdade, começando pelo dispositivo. Então, você precisa ter um dispositivo adequado para trabalhar nesta camada. Então, quando eu falo, né, de atingir aí a face muscular, por exemplo, corporal, o único dispositivo atualmente que vai atingir com eficácia é o dispositivo de 30 pressões. Então, quando você utiliza ele na camada, na pressão 30, você consegue atingir a face muscular, por exemplo, de glúteo, desde que o glúteo não tenha uma espessa camada de gordura, como eu acabei de descrever aí na parte das áreas. Tudo bem? Agora, quando eu falo, né, de entrega muscular no terço superior, aí isso já abrange bastante. Por quê? Eu consigo atingir a região muscular do terço superior, gente, até mesmo com a caneta de uma pressão. Aquela caneta onde ela tem a alavanca e ela é uma caneta específica para o uso, a entrega subcutânea. Por que que ela vai atingir? Ora, se nesta região aqui eu tenho pouca ou ausência de tecido subcutâneo, obviamente que se eu fizer essa aplicação aqui, ela vai passar pela fina camada adiposa e qual é a próxima camada que eu tenho? A camada muscular. Então, olha só que maravilha. Você consegue atingir a camada muscular, você consegue fazer aqui uma entrega intramuscular, utilizando inclusive uma caneta, um dispositivo com uma pressão só, desde que essa pressão seja uma pressão adequada para atingir o subcutâneo, no caso do corporal, ok? E as canetas de segunda e de terceira geração, aí com certeza também você já tem inclusive variações de pressão, né? Porque às vezes você pode sentir que, olha, é uma pessoa com uma pele um pouco mais madura, uma pele um pouco mais sensível, então eu não preciso colocar tanta pressão. Ok? Às vezes não. Ah, é um paciente masculino que tem uma pele mais espessa, então você já pode colocar um pouquinho mais de pressão. Então, isso daí é bem importante você entender. Aí vem a técnica de aplicação, né? Embora nós temos aí muita segurança em trabalhar com a pressurizada, você precisa ter um conhecimento muito importante quando você fala de trabalhar na área muscular. E por que que eu estou dizendo isso? Especificamente falando da toxina botulínica. Por quê? Porque ela vai gerar um quê? Uma paralisia, um relaxamento, né? Uma anulação dos movimentos musculares. E aí a técnica de aplicação correta é imprescindível. Por quê? Porque é totalmente diferente da entrega com agulha. A entrega com agulha, ela é pontual. Quando você trabalha com a pressurizada, você vai fazer uma entrega pulverizada. Então você precisa ter um conhecimento muito adequado, né, da anatomia muscular e uma técnica de aplicação adequada para que você não deixe esse líquido extravasar para áreas indesejadas e que podem, inclusive, né, causar aí algum tipo de intercorrência. Às vezes a gente pode ver assimetrias causadas, né, por conta de toxina botulínica aí que não foi aplicada de forma correta ou que ultrapassou a quantidade adequada, a diluição que não foi muito adequada. Então, tudo isso você precisa ter este conhecimento para que você aplique de forma assertiva e para que você tenha resultados incríveis, tá? Então, aqui nesse quesito aqui é muito importante, então, a sua técnica, né, a sua perícia técnica, o seu conhecimento anatômico muscular, quando nós falamos de quê? De toxina botulínica. E claro, né, se você também for fazer outra aplicação muscular, você também precisa ter esse conhecimento. Se não está passando nenhum nervo por ali, né? Porque se tiver e você efetuar um disparo com uma pressão e um impacto muito grande, isso pode te causar algum tipo de intercorrência, tá? Estar atento por qual é a caneta que você vai utilizar, a potência dessa caneta e a pressão correta.
Perfeito? Bom, e agora vamos para o número 3. O número 3 são o quê? Os fármacos em si, né? Quais são os fármacos que eu devo aplicar na minha camada muscular? E aí nós vamos falar especificamente, primeiro da toxina botulínica, que eu já acabei, né, utilizando ela aqui como exemplo. Peptídeos botulínicos também são utilizados na camada muscular. O que são peptídeos botulínicos? São o que a gente chama, né, de toxina-like. São os peptídeos que vão relaxar o músculo, mas eles não vão paralisar os movimentos. Qual a diferença, então, do mecanismo de ação entre a toxina botulínica tradicional e a toxina botulínica like? Vamos entender um pouquinho. Enquanto a tradicional faz a quebra, a clivagem da proteína SNAP25, que vai fazer o quê? Vai fazer com que a vesícula, que está repleta ali de neurotransmissor acetilcolina, que é o responsável pelo estímulo muscular, ela seja inibida de liberação. Então, essa vesícula ela não vai liberar esses neurotransmissores. Consequentemente, o seu músculo não vai receber a informação que é para fazer o quê? A movimentação, ok? Diferentemente disso, a toxina like, ela não faz a quebra desta proteína, mas ela faz o quê? Ela vai modificar o sítio de ligação. Então, ela desestabiliza o sítio de ligação, fazendo com que ela não vai inibir 100% do movimento, mas essa desestabilização vai inibir, né, um percentual desse movimento. E aí, qual é o efeito que você tem dessa toxina like? Você não paralisa totalmente, mas você relaxa os músculos. Ok? Então, é desta forma que ela atua. Outro fármaco que você vai fazer a entrega muscular, por exemplo, é quando você vai fazer a harmonização de glúteos, né? Normalmente a gente vai ter aí produtos onde eles vão ter doses de fármacos que são aminoácidos, e aminoácidos que deveriam ter a entrega onde? Na camada muscular. Então, você também consegue fazer essa entrega na fáscia muscular do glúteo, como eu comentei com vocês, né? E aí você consegue fazer tratamentos do tipo volumização de glúteos em 2 etapas, né? Nós temos produtos aí no mercado que você entrega a primeira etapa nível muscular, a segunda etapa nível subcutâneo ou derme profunda. Então, claramente aí você pode fazer com tranquilidade e com segurança esse tipo de procedimento com a caneta de 30 pressões, porque na caneta 30, sim, você consegue atingir a fáscia muscular, quando a gente fala aí de glúteo, que foi exatamente onde eu fiz os meus testes, tá? E dessa forma, você entendeu que sim, você consegue já trabalhar com terapias muito mais avançadas, que você consegue fazer entregas intramusculares, né? Ou então entregas na fáscia muscular do seu paciente. E olha só como que isso vai abranger, né? Todos os recursos que você tem aí para que você monte protocolos diferenciados, para que você possa trabalhar com novos serviços e, claro, ampliar aí o seu menu de tratamento. E qual é a grande consequência disso daí? Você vai aumentar absurdamente o seu faturamento, principalmente quando a gente fala de toxina botulínica, que atualmente uma aplicação está girando em torno aí de R$ 1.200, R$ 1.300 mais ou menos, né? E lembrando que é um procedimento extremamente rápido, é algo que você vai fazer uma aplicação aí em 15, 20 minutos. Então, alta rentabilidade, com menos tempo e com eficácia. Esse foi o nosso podcast Pressurizada. Um grande beijo e eu te vejo no próximo episódio.